A paz de Cristo a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Fala Denão e a página Denis Pereira. Curtam a nossa página, inscrevam-se no nosso canal. É um prazer ter você por aqui. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, o seu joinha nos nossos vídeos, que nos ajuda a estruturar esse trabalho. Eu sou o Denis Pereira, mais conhecido como Denão. Sou diácono da Assembleia de Deus em Campinas, pastoreada pelo pastor Paulo Freire. Sou pastoreado diretamente pelo pastor Paulo Gabriel. Atuo na área de jovens e adolescentes há mais de 20 anos, pregando a palavra de Deus, dando palestras, dando aulas na escola dominical, liderando, ok? E também sou pai. Sou casado com a irmã Luciana há 18 anos, sou pai da Júlia, que tem 16 anos, e do Abner, que tem 12 anos. Você pode nos conhecer ainda melhor através de nossas redes sociais, como Fala Denão ou como Denis Pereira, Twitter, Instagram, Facebook, aqui no próprio YouTube. Na descrição dos nossos vídeos tem todas as minhas redes sociais, incluindo o nosso WhatsApp. Você pode falar comigo, você que é líder, pai, pastor, líder de adolescentes, de jovens, enfim, qualquer pessoa que queira falar comigo, nós estamos à disposição. Aqui na descrição dos vídeos tem um link que você clica aí no teu celular e vem direto para um grupo para professores da escola dominical. Nós estamos trabalhando com a classe de jovens e de adolescentes nesse trimestre, tá certo? Então, nesse link você fala diretamente comigo, nesse link diversos professores de muitos lugares, eu tenho aqui até uma lista para agradecer, eu acredito até que tenha mais estados, mas nós temos pessoas neste grupo da Bahia, do Pernambuco, de Santa Catarina, Alagoas, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Ceará, Rondônia, Porto Alegre, Rio Branco, Maranhão, Minas Gerais. Tem muita gente do estado de São Paulo, de igrejas onde temos ministrado a palavra de Deus, Itaquera, Perus, Pirituba, Sumaré, Hortolândia, irmãos aqui de Campinas, de Cabreúva, enfim, de muitos lugares aqui à nossa volta, de Bauru. E eu quero aqui deixar o meu agradecimento a Deus pela vida de todos vocês, porque esse trabalho da Escola Dominical trouxe um crescimento muito grande para o nosso canal no YouTube. Esse canal ele é dedicado especificamente à palavra de Deus. São mais de 100 vídeos e todos eles têm a ver, todos eles têm como essência a palavra de Deus. Tem diversas séries para líderes de adolescentes, para liderança em geral, para responder perguntas que os jovens fazem. Tem o Denão Responde, que você manda pergunta, a galera me manda pergunta e eu faço um vídeo respondendo. Enfim, nós estamos aqui nesse trabalho para engrandecer o nome do Senhor e para ajudar na edificação do reino de Deus. Então fica aqui o nosso abraço, nosso carinho a todos os irmãos que têm nos acompanhado, tá certo? O link está aí. Lembro também que tem um link aqui na descrição dos vídeos onde você baixa este material da pré-aula em PDF. É isso mesmo. Eu preparo o material no PowerPoint, certo? Salvo no Google Docs, tiro um link e eu deixo aqui na descrição dos vídeos. Você clica e você baixa no teu celular e é interessante porque você também pode mandar para os próprios alunos. São informações que a gente agrega à lição. Lição 5 de adolescentes do primeiro trimestre de 2017. Cremos no pecado. Um grande problema. Quero aqui manifestar o meu carinho a você, professor, professora da escola dominical, e desejar que Deus continue usando a tua vida. Seja um canal de bênção para os seus alunos. E esse trimestre é um trimestre fantástico, porque nós mesmos, enquanto professores, aprendemos muito sobre doutrinas fundamentais que sustentam a nossa fé. E hoje nós vamos estudar a doutrina do pecado.
a chamada hamartiologia. Cremos no pecado, um problema, certo? Cremos no pecado, um problema. A nossa lição, ela traz aqui para nós, o texto bíblico está em Gênesis 3, dos versículos 1 ao 19. O texto em destaque: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Romanos 3:23. Os objetivos desta lição é conceituar o pecado, é descrever a consequência do pecado para a humanidade e afirmar quão grave é o problema do pecado. Muito bem, a introdução da nossa lição, ela começa dizendo que a Bíblia narra a história de Adão e Eva, o primeiro casal do mundo, num paraíso chamado Éden. Certo dia eles passeavam tranquilamente pelo belo jardim, contemplando a beleza das plantas, das frutas, do verde das árvores, dos passarinhos pousando nas flores, do canto das aves, do rastejar dos répteis, do nado dos animais aquáticos. Desfrutando da beleza inigualável da criação divina, o casal caminhava feliz pelo jardim. Eva continuou contemplando a beleza natural e a estupenda criação de Deus, até que de repente ela escutou uma pergunta. É verdade que Deus mandou que vocês não comessem os frutos de nenhuma árvore do jardim? Olha só, desde o início, nós vemos aqui por esse texto, em Gênesis 3, o inimigo sempre ataca contestando o que Deus falou. Ele usa a arma da dúvida. Foi assim com Eva, foi assim com Jesus. Jesus tinha acabado de sair das águas batismais e de ter ouvido uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Ele é levado pelo Espírito ao deserto, e quando ele chega lá, Satanás usa a arma da dúvida. Se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus. Então veja que o diabo, ele sempre vai usar a arma da dúvida. Quem não tiver convicção do que Deus falou, acaba ameaçado, acaba vulnerável. Nada destrói o povo de Deus senão a falta de conhecimento. Oséias 4:6. O meu povo é destruído pela falta de conhecimento. A falta de conhecimento, não apenas de conhecimento, apenas de uma leitura, mas de conhecer, de meditar na palavra de Deus e guardar de forma convicta aquilo que Deus falou, leva muitas pessoas a se afastar da vontade de Deus. E, portanto, o que destrói é a falta do conhecimento. Temos visto hoje templos lotados de pessoas vazias. Temos visto hoje templos lotados e temos visto pessoas reclamando de certas coisas que ouviram, que alguém falou na igreja. Mas o que acontece? Pessoas com sua fé destruída. Mas por quê? Porque falta o conhecimento, porque não buscou o conhecimento. Eva afastou-se da palavra ao dialogar com o inimigo acerca do que Deus falou. Veja que ele lança uma pergunta questionando o que Deus falou. Foi assim que Deus disse? Ele falou para não comer de nenhuma árvore? Não é bem assim. Na verdade, é de outra forma. A falta de convicção leva muitas pessoas a abandonarem o correto para se arriscarem no incerto e no duvidoso. Então, nós trabalhando com adolescentes, o que nós devemos aqui já de introdução ter em mente? Se no início já houve questionamentos em relação ao que Deus falou, a palavra de Deus, imagine hoje, tanto tempo depois. Nós escutamos,
nossos filhos escutam, nossos adolescentes vão escutar. A Bíblia é ultrapassada, não tem nada a ver, isso é normal, todo mundo faz, não precisa de tudo isso, não dá nada não é? A regra hoje aí é o quê? Tá tranquilo e tá o quê? Tá favorável? Não tem problema nenhum, pode fazer, tá certo? Então, assim como Eva foi contestada na sua fé, nossos adolescentes e o mundo em que vivemos hoje está preparado, está organizado também para contestar a nossa fé. Aí vocês conhecem a história, ela comeu, ela deu para Adão, assim ambos consumaram o pecado original, o primeiro pecado da humanidade. O que é o pecado original? O pecado original é a herança pecaminosa que a humanidade adquiriu de Adão. É a propensão para o mal, a inclinação para o pecado, a tendência intrínseca para o mal. Não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores, pois herdamos de Adão uma condição corrupta de pecaminosidade. E qual é a origem dessa doutrina do pecado original? Nós vamos encontrar nos escritos de Paulo a herança de Adão, Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. A universalidade do pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A solidariedade adâmica, porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. 1 Coríntios 15, versículos 21 e 22. A depravação total. Já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Romanos 3, o 9 ao 12. E a punição da humanidade. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Então, essa é a síntese do pecado original no qual todos nós fomos envolvidos. A Bíblia está dizendo, assim como por um homem o pecado entrou no mundo. Então, nós herdamos esta pecaminosidade, esta inclinação para o pecado chamada carne. Ok? A propensão para pecar, a natureza pecaminosa, ela é passada de homem para homem. Então todos pecaram e destituídos e lançados fora estão da presença de Deus. Mas o que é o pecado? Ou a consequência do pecado, o que é o pecado? Quando falamos sobre pecado, queremos dizer errar o alvo proposto por Deus. Ou seja, escolher o prazer do próprio eu, em lugar de buscar o objetivo proposto pelo Criador na constituição da raça humana. Glorificar a Deus e buscar a sua justiça. Então todos os tipos de maldades, perversidades e sofrimentos tomaram conta do mundo em que vivemos. Eu dou muita palestra para jovens e adolescentes e tenho diversas perguntas que eles fazem. Isso é pecado, aquilo é pecado, não é? Ah, mas não está na Bíblia. Mostra na Bíblia que se é pecado ou que não é pecado. Eles querem que nós encontremos na Bíblia escritos sobre todas as formas de pecar. E eu já disse que a gente não vai encontrar. Você não vai encontrar. Por que não vai encontrar?
Porque a Bíblia não é um livro meramente de regras, ela é um livro de princípios. Ela, mais do que mostrar o que não fazer, ela mostra o que fazer. Ela se aplica a nos mostrar o que Deus espera de nós, certo? Então, pecar é errar o alvo. E aí você pode usar, na hora da aula, eu estava pensando, você pode fazer um alvo, né, numa cartolina, um alvo como esse aqui, que em PDF você vai pegar essa imagem, você vai ver melhor, um alvo, e pedir para eles lançarem dardos ou alguma coisa parecida, né? Você pode pegar uma garrafa e pedir que eles joguem argolas, por exemplo, sabe aquele negócio de jogar argola na garrafa, aí vão errar. Você pode usar aí a criatividade aí na tua sala, você pode fazer uma brincadeira, de repente até mesmo de jogue o lixo na lixeira, né? E a hora que errar, você falar lá, você pecou, pecar é isso, é errar o alvo. O ser humano foi criado para glorificar a Deus. O ser humano foi criado para honrar a Deus. Nós somos criados para a glória de Deus. E aí o que vai acontecer? O ser humano, ele abre mão disso. Então errar é abrir mão do projeto para o qual nós somos criados, certo? E aí ele vai olhar em Romanos 1, a partir do 18 até o 32, é um texto muito lindo para você ler na classe. Ele mostra muito claramente como é que o homem se afastou de Deus e vem se afastando cada vez mais. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Nenhum homem poderá chegar diante de Deus e dizer: eu não sabia, eu não conhecia. Deus está revelado de todas as formas, no coração do homem, na consciência do homem, na natureza, no próprio homem e nos astros que ele criou, nas coisas que ele criou e na sua palavra, certo? Mas, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Então veja, aqui a gente já começa a entender qual é a minha missão no mundo como homem: glorificar a Deus. Mas não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então você vai ver que o homem se tornou completamente ingrato, certo? E não quer viver para a glória de Deus. Incultando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundície e tal. Então você percebe que o homem, ele saiu do projeto original. Qual é o projeto original do homem? É glorificar a Deus. É glorificar a Deus. O homem pecou. Qual foi o pecado? Foi comer a maçã? Gente, não é a maçã. A Bíblia não diz que é a maçã, mas foi comer a maçã. O pecado não é comer a maçã. O pecado é desobedecer a ordem que foi dada. É a ordem que foi dada que você precisa analisar. Ou seja, o problema não é comer a maçã, é desobedecer uma ordem que foi dada. E o pecado, ele é assim. Ele sempre lança algo simples para nos fisgar, para nos atrair. Mas algo tão simples gerou uma consequência tão devastadora. Então a gente tem que pensar. Davi, foram, 5 minutos com a mulher. Quem mais que a gente pode falar aqui? Sansão. Todas as mulheres em Israel queriam aquele rapaz, mas ele foi se encantar justo pela Dalila, por alguém que não era do seu povo. Ele desobedeceu a Deus. Sansão precisava casar, podia casar, podia, mas ele desobedeceu os seus pais. Ele se rebelou contra Deus ao desrespeitar a autoridade dos seus pais. Então a gente tem que analisar. O pecado, ele se oferece como algo prazeroso, instantâneo, como algo rápido. A ideia é exatamente essa do pecado. Não tem nada a ver, não dá nada não, tá tudo em ordem, mas no final as consequências, tá certo? Então o inimigo, ele lança o pecado e depois ele não está nem aí para as consequências, porque o que ele quer mesmo é ver literalmente o circo pegar fogo, as coisas se explodirem, certo? Então a gente tem que tomar cuidado. O adolescente, o jovem,
tem que tomar cuidado com as consequências do pecado. O pecado afasta o homem de Deus. E quanto mais longe, mais duro e insensível o coração fica. Daí para o caos total é um passo. E ele fala aqui na lição, ele começa a colocar aqui algumas informações sobre mortes. Ele fala 17 mortes por 100 mil habitantes em 2012. A gente está falando de aproximadamente 15 mil jovens, 15 mil jovens morrendo até 19 anos de idade. Esse número deixa o Brasil em sexto lugar no mundo, onde mais morrem jovens por homicídio, ficando atrás apenas de El Salvador, Guatemala, Venezuela e Lesoto. A violência sexual entre crianças e adolescentes, da mesma forma, assola o mundo, especificamente o Brasil. O suicídio é uma questão grave, não é baixa a taxa de suicídios entre os adolescentes no mundo e aqui no Brasil. Aqui no Brasil, eu tive dando uma olhada na pesquisa, no Brasil, enquanto os países de primeiro mundo, a taxa de suicídios diminui, no Brasil ela cresce a cada ano, e principalmente entre adolescentes de 15 anos até jovens de 24 anos. Tá? Então veja, o que acontece é como o mundo, o sistema, a natureza estão sob o controle do homem. Quando o homem está fora da direção de Deus, tudo sofre, incluindo a natureza, que ele vai falar aqui na lição. Eu coloquei aqui alguns dados alarmantes da nossa sociedade que mostram o quanto nós estamos em desequilíbrio. Por exemplo, o Brasil, em 2014, ele registrou 341 mil divórcios. Comparado com 2004, ou seja, 10 anos antes, 130 mil. Então só aí você tem mais de 200% de aumento na taxa de divórcios no Brasil. No Brasil, uma mulher é violentada a cada 11 minutos. Violentada, estuprada, coagida, assediada. Mas aqui, especificamente, essa estatística é violentada. Não é nem a questão só de sofrer um assédio, só de palavra, não. Uma mulher é violentada, estuprada a cada 11 minutos no Brasil. Nós começamos o ano com uma crise carcerária sem precedentes. Todo mundo olha a cadeia e a ideia é que muitos até cristãos, tudo não presta, tem que morrer, tem que matar, tem que deixar, tem que ter pena de morte no Brasil, tem que isso, tem aquilo. Nelson Mandela disse o seguinte: não se conhece uma sociedade pela maneira como ela trata os seus cidadãos mais nobres, mas os seus cidadãos mais horríveis, mais malignos, mais depravados. A maneira como se trata as pessoas ruins é que denota o caráter de uma sociedade. Todo mundo sabe que a prisão no Brasil, o sistema carcerário no Brasil está falido, não ressocializa preso, apenas o tira da rua. E hoje já está claro que coloca o preso na mão de facções que vão transformar esse preso em criminosos, aí sim, de alta periculosidade. No Brasil, nós temos uma população carcerária de mais de 500 mil pessoas. Mais de 220 mil estão presas em condição provisória, ou seja, não foram julgadas. Isso não existe. Isso é injusto. Quando a justiça é injusta, o caos se instala. Porque quando uma nação deixa de acreditar na justiça, nós vemos o que estamos vendo aí, tá certo? Então, crise carcerária, a população fazendo injustamente justiça com as próprias mãos, porque não acredita que a justiça será feita e que a justiça será justa. Crise institucional, crise política. O Brasil é o quarto país mais corrupto do mundo.
O Brasil, o sinônimo do Brasil em qualquer roda de negócios no mundo é corrupção. Aqui é conhecido como um país que se dá jeito em qualquer coisa. Do agente mais simples de trânsito até um agente do alto escalão do governo. O que é isso? Uma sociedade em caos generalizado. E isso é fruto, consequência do pecado. Podemos falar da crise humanitária que assola países mundo afora, mas falando do Brasil, a nossa geração e a nossa sociedade, ela precisa acordar. A gente pode falar de crise ambiental, crise hídrica, um monte de coisas. Por quê? Pessoas que não têm Deus no coração, que só pensam em si mesmos. Aqui é interessante até que você faça uma lista dos 7 pecados capitais. Procura aí 7 pecados capitais e manda para os adolescentes para eles pesquisarem, para eles fazerem lá um joguinho no próximo domingo, terem uma conversa sobre os 7 pecados capitais, tá bom? Então veja, alguns perguntam, se Deus é bom, por que deixa o mal existir? Mas o mal é consequência da ausência de Deus na vida do homem. Ele está aqui em todo momento, mas precisa ser buscado, desejado e adorado. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Veja que quem se afastou do homem não foi Deus, foi o homem, porque é isso que o pecado faz, ele nos afasta de Deus, porque traz vergonha, culpa. Foi Adão quem se escondeu de Deus, e mesmo assim, para mostrar como que esse Deus é maravilhoso, ele apareceu para falar com o homem no Éden e no Getsemane, certo? Então, nós temos que analisar. E ele faz aqui ele traz aqui uma colocação aqui no final dessa parte das consequências do pecado. Como entregaremos a terra para a próxima geração? Isso é uma pergunta que precisamos nos fazer a nós mesmos em todos os aspectos, no aspecto espiritual. Que igreja nós estamos deixando para a próxima geração, não é? E no aspecto ambiental, que mundo, que planeta nós estamos deixando? Às vezes a gente é muito pegado com essa ideia de que não, Jesus está voltando. Mas irmão, enquanto Jesus não volta, é nossa função cuidar das coisas. Se tem alguém que tem que ser equilibrado e, portanto, cuidar do planeta, sabe? E ser uma pessoa que não se venda, não se entregue, somos nós os cristãos, tá certo? E ele vai falar, o pecado é um problema. O problema do pecado está sobre o que Deus quer que eu faça. Então entenda, é pecado isso, é pecado aquilo. Peraí, o que Deus mandou fazer? 1 Pedro 1,15,16. Mas assim como é santo, aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. Porque ele disse, sede santos, porque eu sou santo. Então, eu repito isso, pessoal. Mais importante do que nos preocuparmos no que não devemos fazer ou ser, nós temos que fazer essa pergunta. Eu estou sendo o que Deus quer que eu seja? Ele quer que eu seja santo. Eu estou sendo santo? Então, pornografia combina com santidade? Mentira, inveja, obras da carne. A imoralidade combina? Não, então acabou. Certo? Aí tem as suas nuances, as suas formas de pecar, mas tudo que não combina com santidade é pecado. Por quê? Porque eu fui chamado para ser santo. É simples assim. O pecado é um problema. Romanos 3,23, ele nos afasta de Deus. Romanos 6, o 12 ao 14, o pecado escraviza o homem. Romanos 6,23, o pecado mata, destrói, agora e na eternidade. E aí ele vai concluir a lição falando sobre bullying. Bullying é pecado. O que é bullying? Bullying é uma forma de intimidar as pessoas, usando geralmente uma força maior, usando, quem sabe, uma posição maior, não é? Ele é muito visto entre crianças e adolescentes, não é? Quando um se acha o chefe da turma, né? E ele
deixa alguém de fora que ele não quer e tal. Mas a pergunta é, existe bullying na igreja? Será que você já enfrentou? Você, professor, olhe lá para trás, quando você era adolescente. Você já sofreu bullying na igreja? De forma visível, presenciamos bullying em nossas igrejas por causa do aspecto físico, vocal, financeiro. Por exemplo, você tem um grupo de coreografia. Você tem um grupo de coreografia. Quem que geralmente está naquele grupo de coreografia? Não é? Na maioria das vezes, é só as fininhas, as magrinhas, não é? Então, você deixa transparecer isso aí. Parte vocal, esse canta, aquele não canta, esse é desafinado. Como resolver isso? Trabalhando, não é verdade? Você não pode, a igreja é um lugar de inclusão. Pessoas são excluídas de grupo ou deixadas de lado porque não têm um estilo adequado para participar. A estética em algumas igrejas fala mais alto que a fé. Igreja é lugar de inclusão, não exclusão. Agora, como incluir alguém que chega com comportamento inadequado à doutrina bíblica? Como incluir alguém que chega com comportamento inadequado à doutrina bíblica? Eu tenho aqui duas observações. A primeira, com paciência. Ensinando a palavra de Deus, pois ela é eficaz para mudar o homem. Hebreus 4:12, a palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, primeira coisa, com paciência, aplicando, discipulando com a palavra de Deus. Primeiro lugar. Segunda coisa, principalmente para jovens e adolescentes, um plano de transição, onde quem chega vai se agregando aos poucos. Por isso que é interessante, não apenas ter ensaio para cantar à noite, mas ter retiros, acampamentos, devocionais, visitas, sabe, momentos fora da igreja, na casa de alguém, num parque da cidade. Você vai integrando esta pessoa que chega, este novo convertido, e mostrando a ele, não com palavras, mas com exemplo e com a palavra de Deus, para que ele vá sendo transformado, para que ele vá mudando de vida. Então tem que ter um plano de transição. Sem essa área de transição, mandamos embora muita gente porque não se enquadra em nossos costumes, sem dar a oportunidade de absorver a vida cristã, para então se adaptar à realidade da igreja. Então tem muita gente que passa por esse momento indelicado na igreja, e ele não volta mais. E o pior, quando a pessoa sofre esse tipo de situação na igreja, ele tem uma imagem deturpada de toda a igreja. Então, para ele, igreja é lugar onde ele foi humilhado, igreja é lugar onde ele foi excluído. Então, ele não volta mais para nenhuma igreja. Então, a gente tem que tomar cuidado. É um trauma que a pessoa vive e pode viver isso na adolescência, ela vai levar para a vida inteira e replicar na sua família. Então, nós, enquanto pastores, líderes, professores, nós temos que abraçar. Percebeu que alguém está meio isolado, ir lá e abraçar e enturmar, porque senão esse problema acontece sim dentro da igreja. E aí eu tenho dois exemplos aqui para a gente finalizar de bullying na igreja. Um é um amigo meu, um jovem usado por Deus, e que ele toca violão. Ele é um jovem, ele é convidado para cantar em muitos lugares, viaja muito. E ele é um jovem, ele é solteiro, tem 20 e poucos anos. Mas eu conheço a vida dele, eu conheço o pastor dele, certo? É um menino, eu conheço ele já há mais de, acho que uns 7 anos, e nunca vi ninguém falar nada que manchasse a história desse menino. Um jovem solteiro, viaja para muitos lugares, mas é um menino honrado, de caráter, esse garoto. E ele um dia foi chamado por um pastor, e esse pastor falou para ele, falou assim, olha, chamou ele porque ele é um jovem, então o cabelo, um corte assim mais moderno, uma calça jeans, uma camisa tal, né? Mas o pastor chamou alguém, os obreiros ali da igreja, 3, 4, disse assim, ó, o jeito de se vestir é desse jeito.
É assim que tem que se vestir. Veja, gente, eu uso roupa social porque eu gosto de usar. Com 13 anos eu fui pra guardinha, então era roupa social, então eu aprendi a passar minha roupa, então eu gosto de usar terno, tal. Mas tem gente que ele não consegue ver. Às vezes eu chego numa igreja para ministrar sem gravata. Por quê? Porque a liderança me avisa, ó, que a gente vai estar de camiseta e tal. Tem gente que olha a foto da gente sem gravata pregando, ó, tá pregando sem gravata, tá sem terno. Gente, pelo amor de Deus, o efeito tá na palavra. Tá na palavra. Então assim, o que eu digo? Antes de convidar alguém, eu olho quem é a pessoa. Se eu acho que eu não quero convidar, eu nem convido. Agora eu convido e recebo mal. Foi o que aconteceu com esse jovem. E ele falou que ele passa por isso em muitos lugares. Ele chega com o violão dele, em muitos lugares ele é mal recebido. Aí depois que ele canta, aí o pastor vai lá e abraça. Mas já fez. Como ele é um menino de Deus, de boa família, né? De firmeza na igreja, então ele já aprendeu que não dá ouvidos a isso. Mas quantos acabam sendo lançados fora por causa de situação como essas? E uma outra, para a gente finalizar aqui, é uma garota também, que ela prega. Ela não é uma pregadora no sentido que a gente acha, mas no sentido que Deus usa. Acabou. Então ela prega, ela monta esboço, ela prega. E aí, numa determinada ocasião, um outro que se julga pregador falou assim diante de um monte de gente, ó, a fulana aqui, ó, ela pensa que prega. Poxa vida, são comentários, sabe, que não vale a pena. São comentários que às vezes ferem as pessoas, né? Então são exemplos de bullying na igreja. Eu peço você que comente essa aula, principalmente nesse aspecto do bullying. Comenta aí. Como que tem sido na sua igreja e o que você tem feito para ajudar, para resolver isso, para que isso não aconteça. Nós temos que criar um ambiente onde as pessoas se sintam acolhidas. E esse ambiente é a igreja. Queridos, essa foi a nossa pré-aula, portanto, aqui, falando sobre o pecado. Eu desejo que Deus abençoe a sua vida. Eu desejo que esta pré-aula lhe ajude no próximo domingo. Desejo bênçãos de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para a tua classe, para os teus alunos. Assista, curta, compartilhe, manda para todo mundo. Inscreva-se no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima pré-aula. Fique na paz. Deus abençoe.